pra você, eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e a defensora pública Silvana Lobo. Olha, a discussão do dia é sobre a questão envolvendo a maconha e a decisão do STF, né? Horas depois de o Supremo Tribunal Federal formar maioria pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, a Câmara dos Deputados reage com a criação de uma comissão para discutir a chamada PEC das drogas. O autor do texto, já aprovado no Senado, Rodrigo Pacheco, criticou a decisão por entender que o Supremo tratou de um assunto que não é de competência da Corte. O STF segue o julgamento hoje na tentativa de criar regras que diferenciem usuários de traficantes. Eduardo Costa, mais uma crise, acho que eu posso chamar assim, entre Supremo e Congresso Nacional, com essa discussão em torno do porte para uso pessoal da maconha. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Mais uma vez, recorro ao advogado do diabo, quando o Alpatino fala, e eu não vou esquecer isso nunca. Vaidade, meu pecado favorito. Ele encarnando o diabo. Quem nessa mesa tem habilitação, qualificação para discutir interpretação de leis é advogado e defensora Silvana Lobo. Vou ousar dizer que é um debate desnecessário, inócuo, e que não faz sentido se não fosse a vaidade humana. Então, vejamos. 1. O Rodrigo Pacheco tem razão. Quem deve legislar é o Congresso. 2. O Supremo não pediu para discutir isso. Foi provocado. E foi provocado porque o nosso Congresso, historicamente, não discute as coisas que devia discutir. Essa semana, por exemplo, o Congresso devia estar discutindo o quê? A questão das drogas, da gravidade das drogas. Não, a metade está no São João, no Nordeste, a outra metade está em Portugal com o Gilmar. E assunto que é bom para discutir, nada. 3. O Supremo não mudou nada ontem, gente. O presidente do Supremo, antes de proclamar o resultado, disse o seguinte: nós não estamos liberando a maconha e nós não estamos dizendo que a maconha é boa. Nós estamos dizendo que a maconha é uma questão de saúde pública e não de polícia. Aí vem a mineira Carmen Lúcia e vai no X da questão, falou assim: nós queremos evitar que o porte de maconha, de algumas gramas de maconha, tenha uma interpretação para quem é negro na favela e para quem é branco no Belvedere. Porque o negro vai para cadeia e com o branco fica tudo bem. E aí eu concordo inteiramente com ela. Vamos ser práticos, gente. Vamos esquecer nossos princípios morais, religiosos e vamos ser práticos. Se for prender todo mundo que estiver pitando um baseado de maconha, não vai ter jogo no Independência, nem show de rock no Mineirão mais nunca. Vamos falar a verdade. E eu que fumei o careta há 30 anos e fiquei 18 querendo parar, sabendo que me fazia mal, eu sei que o cigarro careta faz mais mal. Eu tenho certeza, tá? Por entrevistar Elias Murá há 20 anos, André Murá, por entrevistar especialistas e conviver com maconheiros, o careta faz muito mais mal do que a maconha. Ah, mas a maconha é a porta de entrada para as drogas. Ô, gente, aqui, o que o Supremo disse é que, e agora vem a decisão mais importante para mim, viu, Júnior? O debate maior no Supremo vem agora, é definir o que é tráfico e o que é porte. Aí que é importante. Aí que é importante. Se o cara tiver com um baseado no bolso, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. E quanto ao Supremo, ao Congresso Nacional, a matança está generalizada em Belo Horizonte. Congresso Nacional já está acontecendo. Surpresa boa. Congresso Nacional já estão matando. Atenção, senhores deputados e senadores. Tem ladrão assaltando biqueira nos aglomerados de Belo Horizonte. Ladrão assaltando ponto de venda de drogas. Então, senhoras e senhores, vamos tratar do que interessa? Parar com essa discussão, me ajuda aí. Silvana Lobo, já que o Eduardo Costa te citou aqui da questão da lei, né? Ontem você estava ao vivo comigo aqui no Chamada Geral, no momento em que o Supremo Tribunal Federal formou maioria em torno dessa discussão, né? Você disse, tá meio esquisito, porque é crime, mas não tem pena, e depois do calor do momento, olhando as decisões e ouvindo os ministros lá, você chega em outra conclusão? Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Ô, Júnior, eu estava antes conversando com o Travasso aqui, nós já estávamos numa conversa de redação lá na redação, e olha, o parágrafo 2º do artigo 28 da Lei de Drogas, que é de 2006, tem 18 anos, ele já diz isso há muito tempo. Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz vai atender a natureza da droga, que espécie, se é maconha, se é cocaína, se é crack, o que é, e a quantidade da droga. Mas pra quê? Com o que mais que ele vai olhar? Porque se ele tiver com um caminhão de droga, aí tá difícil dele falar que é para consumo pessoal.
né? Mas se a quantidade for pequena, aí é que entra a discussão, porque o juiz vai olhar mais o quê? Onde que essa droga foi apreendida, as condições em que estavam se desenvolvendo a ação. Por exemplo, o sujeito está dentro do banheiro do Mineirão e ele é pego com 4 buchos de maconha. É viável que aquilo seja para uso dele? É, mas ele pode estar vendendo lá dentro do banheiro do Mineirão. Então, as câmeras filmaram esse cara entregando, né? Alguém falou com ele, jogou o dinheiro no chão, de dentro do box, né? Do vaso sanitário, e ele jogou as buchas. Como que isso funcionou? Então, qual que é o problema? Esta situação já existe há 18 anos. Isso funciona desse jeito. E aí o grande problema que o Congresso não enfrentou é exatamente esse. Gente, nós não temos como falar que não existe um preconceito no país. Se uma pessoa que é apreendida, né, surpreendida com uma quantidade de maconha pequena, se ele está num bairro chique, dentro de um carro importado, necessariamente vai ser uso e ele está sujeito no máximo a uma advertência ou a participar de um curso. E aí a gente tem um outro problema, e eu vou falar mais rapidamente para deixar os colegas falarem. Olha, a lei de introdução ao Código Penal e a lei de contravenções penais, que é lá de 1941, já dizia: crime são as condutas que têm pena de reclusão e detenção previstas ou de prisão simples. O uso de droga desde 2006 não tem esse tipo de pena. Silvana, se o Congresso cumprir a ameaça, criminalizar o uso de maconha, tem cadeia para todo maconheiro? É inconstitucional. Tem cadeia? A gente não libera todo mundo, beleza? Eu sou a favor de liberar. Eu sou a favor. William Travassos, bom dia pra você, tudo bem? Bom dia, Júnior. Fato é que existe lei pro assunto. Silvana tá falando ali. Existe uma lei. Só que quem perde na discussão acaba judicializando o processo. Eu acho que o STF precisa entender que o juiz precisa interpretar a lei e não criar lei. O Eduardo me vem com esse papo de que, não, se o cara tá com baseadinho, tá tudo bem. Não, Eduardo. É esse dinheiro que alimenta a indústria do crime e que transforma o PCC na 8ª maior organização mundial, investigada pela Interpol. É esse tráficozinho os dados que ele busca no Google, lá vem ele. Não, isso não é busca do Google. Vai conversar com a desembargadora Ivana Davi, vai conversar com o Lincoln Gaquia. Repete isso todo dia. Então vai lá, conversa com essa turma. Mais realista que o rei. Que esse vaporzinho que tá aqui na cabana, na serra, ele tá dentro da estrutura do crime e ele já sabe que ele não pode andar com uma quantidade grande de entorpecente. Então, essa política de desencarcerar, porque um preso custa em torno de R$5 mil pro Estado, então vou encontrar mecanismos. E essa história de que, o tribunal foi provocado. Quando nós tivemos lá no Rio de Janeiro a DPF 635, que o Partido Socialista Brasileiro provocou o tribunal e nós implantamos aquele caráter de excepcionalidade, o que aconteceu? Vai hoje no Rio de Janeiro, tem operação de novo. É gente baleada, bala perdida. E o inferno, as facções dominaram hoje o Rio de Janeiro. E os traficantes de outros estados, como por exemplo Minas Gerais, estão hoje aonde? No Rio. Porque é um celeiro tranquilo, porque a polícia precisa ter um caráter de excepcionalidade para entrar dentro da favela. Então, vocês vão continuar achando legal o tribunal dizer o que nós podemos fazer ou não? O juiz precisa entender, Silvana. Será quem é que vai dizer pro STF que ele não foi eleito para legislar? Não foi eleito, não. Ele nem eleito né? Ele é escolhido. Há uma escolha do pessoal do STF. Quem é que vai dizer que eles não podem fazer isso? Mas qual que é o problema? Com esse legislativo muxoxo que nós temos, não tem jeito. É o ativismo judicial mesmo. E com a lei que foi criada pelo Congresso, surgiram dúvidas, né, William? Deixa eu colocar o Marcelo nesse debate. Então, Marcelo, bom dia. Como é que você vê isso tudo? Vamos arrematar essa discussão. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. O Tom Jobim tem uma frase que é sensacional para definir o Brasil e definir essa situação aqui. Alpatina Tom Jobim hoje, né? Ele fala, o Brasil não é para principiantes. E o Brasil agora cria umas situações que a Silvana Lobo, que é da lei, pode explicar melhor, mas que dá um nó na cabeça de qualquer um, eu acho. Não é legal, mas também não é crime. Então, a gente fica na dúvida, não é legal, não pode fazer, mas também não é crime, você também não é proibido de fazer. E aí criam-se alguns termos, né? Sanções administrativas, advertências. Eu não sei se o policial vai escrever uma advertência para a mãe do usuário de droga assinar, vai mandar um bilhete na agenda. Eu não sei que tipo de advertência vai ser essa, mas na prática tá legalizando. Na prática tá descriminalizando e tá liberando para usar. Eu acho que a discussão tem que ser:
Qual vai ser o resultado dessa decisão? Será que a gente vai conseguir realmente tirar um pouco de gente das cadeias? Porque não cabe mais, o Estado não tem estrutura Já não tem pra dar. usuário na cadeia, gente. Não tem usuários que estão na cadeia porque eles falaram que eram traficantes. E aí é o segundo passo. A gente tem que entender o que é traficante e o que é usuário. Porque o que a gente está vendo hoje aí são dados, né? São dados de várias secretarias de segurança que têm levantado. O Anuário da Violência também fala muito sobre isso. Que hoje a prisão é de acordo com a cor da pele e o local. Então, se um usuário é pego em um bairro de classe rica, ele é considerado usuário. Se esse mesmo usuário é pego em um lugar de classe pobre, em alguma favela, é algum negro, ele pode ser considerado traficante. Então, ele financia essa porcaria. O usuário financia. Só que, William, independente de financiar ou não, é preciso criar uma regra que vale para todo mundo no país. A lei de 2006 do Congresso, ela não criou essa regra. Então é preciso que o Supremo, ou o Congresso, né, que passou da hora de resolver isso, crie uma regra que funcione. Porque não dá pra gente tratar o brasileiro de forma diferente de acordo com a cor da pele. Isso passou da hora de resolver. A intolerância das ruas está chegando à mesa do Conversa e Redação. Eu começo o meu discurso dizendo que eu fumei 30 anos e sei o quanto o careta é uma droga. E vem um Travasso e diz que eu tô falando, não, um baseadinho, tudo certo. Gente, eu não estou defendendo o uso indiscriminado de drogas. Eu estou dizendo o seguinte: maconha faz mal e tem que ser tratado como tratar o cigarro. Eu fiquei 18 anos envergonhado de fumar e parei por causa das campanhas de saúde pública. Agora, continuar alimentando esse discurso de que é crime. Eduardo. Gente. E a janela psicótica da maconha? Silvana, mas na prática, pedi até uma dica, né? Você que é da lei, como que vai funcionar isso? Não é legal, mas também não é crime. Na prática, o policial, que todo dia tá ali indo combatendo, né, fiscalizando, ele vai ver o usuário, ele vai atuar, vai mandar um bilhete. O que ele vai fazer na prática? Já não era crime desde 2006. Quem criou a INDACA foi o Supremo. Por quê? Porque embora a lei de drogas diga que não tem pena de reclusão, detenção ou prisão simples, o Supremo falou assim, mesmo que o artigo 1º da lei de introdução ao Código Penal diga isso, é crime sim. Não era. Agora eles estão reparando um erro que eles fizeram em 2006, dizendo que não é crime. Mas tem sanções de outras naturezas. Admoestação, participação de cursos preventivos, prestação de serviços à comunidade e, no descumprimento, pagamento de multa. Se o cara não tiver dinheiro, ficamos por isso mesmo. Você me defende se eu for preso? Tom Jobim tava certo. Você me defende se eu for preso? Tenho certeza. Então vem cá, fecha a câmera aqui. Deixa eu falar uma coisa, mandar pra viralizar e mandar pra todo mundo. Silvana é criminalista, não é constitucionalista não. Pra vocês. Vocês não criam as leis. Não são dos senhores. A função constitucional do Supremo é outra. Os senhores interpretam a lei e não criam leis. Posso virar de assunto então?